Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus neste domingo, terceiro domingo da Quaresma, nos recorda, primeiramente, no livro do Êxodo, este povo sedento de água que murmurava contra Moisés e, portanto, murmurava contra Deus, dizendo: Deus não está entre nós, nós estamos passando sede, estamos passando fome, nós, nossos filhos, o nosso gado, e Deus onde está? O Senhor, para acalmar o murmúrio e a reclamação deste povo, manda que Moisés fira o rochedo em massa junto ao Monte Horebe, para dele jorrar a água. Esta água que eles beberam, vai nos dizer São Paulo, esta água que eles beberam, todos beberam e morreram. São Paulo não está dizendo que a água está envenenada, está dizendo que, como todo ser humano, beberam e morreram, porque procuraram apenas saciar o corpo. Estavam preocupados apenas em beber água. Eles tinham diante de si, durante toda a marcha dos 40 anos no deserto, uma coluna de fogo, símbolo do próprio Deus que os guiava à noite, e uma nuvem que os guiava durante o dia. Eles tiveram, desde a libertação do Egito, todas as provas do amor de Deus por eles, e mesmo assim, diante da falta das coisas materiais, a primeira murmuração que faziam é: Deus não está conosco, Deus não nos ama, Deus nos trouxe aqui no deserto para morrer de fome e de sede. Vejam, irmãos e irmãs, a ingratidão deste povo escolhido por Deus. Foi libertado da escravidão, foi levado, como diz o Salmo, como nas asas de Deus, com todo o carinho e proteção, e ainda assim achou por bem reclamar. Tomemos nota disso em nossa vida. A palavra de Deus aqui então coloca, neste Santo Domingo, o Evangelho da água viva. Este termo água viva é um termo mais técnico para aquilo que nós chamamos entre nós o olho d'água. Lá no poço, quando se cava um poço, ele vai secando, seja pelo uso, seja pelo calor. Mas a fonte originária, o veio do qual brota a água, ali se chama a água viva, o olho d'água. E Jesus, diante da samaritana, diz: eu não vim aqui dar esta água, eu vim dar a água viva. Esta água viva é a vida de Deus em nós. Não foi esta água que os hebreus pediram no deserto. Eles não pediram para viver a vida divina neles. Eles não pediram para que Deus se mantivesse no meio deles. Pediram a simples água que mata a sede do corpo. Jesus, diante do poço de Jacó, diz, São João, de modo muito bem claro, São João é muito preciso naquilo que nos ensina. Diz que ao ponto do meio-dia, o Senhor encontra esta mulher no poço, junto ao poço, e pede-lhe água. Na cultura de Nosso Senhor e na cultura do povo hebreu e mesmo povo oriental, jamais um homem deve dirigir a palavra a uma mulher que não seja sua esposa ou sua filha, ainda mais em público. E no entanto, Jesus faz questão, ao meio-dia, ou seja, para que ninguém dissesse que foi no escuro, no entardecer, para que todos vejam o que ele estava fazendo. Ele pediu água a esta samaritana. São João nos precisa também que os samaritanos e os judeus não se davam, não é que não se davam, se odiavam. E entre os samaritanos, eles adoravam o mesmo Deus de Israel. No entanto, adoravam numa montanha, o Monte Garizim, e sempre diziam: Deus não está lá com os judeus, Deus está conosco. O mesmo diziam os judeus: Deus não se mistura com os samaritanos, está aqui conosco. Um exclusivismo de achar que Deus está fixo em um lugar. De que, porque Deus se demonstrou tantas vezes a sua presença em alguns lugares,
que aí é o lugar de Deus. E Jesus vem justamente mostrar o contrário, que o lugar de Deus, onde Ele quer estar, no meio de nós, entre nós, é quando nós o adoramos em espírito e verdade. O que é este adorar em espírito e verdade? É adorá-lo com todas as nossas potências, com a inteligência, com a vontade, com o querer, com todo o amor, mas também em verdade, demonstrando na nossa prática que nós adoramos a Deus Pai. De nada basta, e isso quantas vezes nos ensina São Paulo, uma fé que diz eu tenho fé, mas não tem obras. A minha fé é grande, mas não se vê obras. Nós somos chamados, portanto, a testemunhar estas obras. Esta mulher samaritana, que já estava lá com 5 maridos e atualmente com um que nem era dela, ela recebe aqui a graça de crer que o Senhor que ali se apresenta a ela é o Messias. E a partir disso começa a mudar a sua vida. E essa mudança de vida ela quer externar, ela quer dar testemunho. Jesus não disse, vai agora ao povoado e avisa o povo que eu sou Cristo. Ele apenas disse, eu sou o Cristo que estou falando contigo. E ela o reconhece como Cristo e profeta de Deus. E a mulher, por sua própria iniciativa, mas movida pelo Espírito Santo, vai até o povoado e diz, venham ver, esse homem revelou toda a minha vida. Esse homem me prometeu a água viva, a vida de Deus em nós. Não será ele o Cristo? Venham ver. E este povo sai da cidade ao encontro do Senhor. Também saem ao encontro do Senhor os discípulos que haviam ido até a cidade para comprar alimentos. Quando chegam, o Senhor está com aquela multidão de povo, pregando, atendendo, curando, ensinando. E eles dizem, Senhor, para um pouco, come, agora nós temos a comida, o alimento que buscamos, para um pouco e come. E o Senhor diz, eu tenho um outro alimento, e este alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, Deus Pai. Este é o verdadeiro alimento do cristão, fazer a vontade de Deus Pai, fazer obras que sejam condizentes com Deus Pai. E é por isso que a Quaresma nos chama a testemunhar a nossa fé. Não é escondidos em nossas casas, entocados como bichos em algum canto, que vamos testemunhar a nossa fé. É no mundo que nós testemunhamos a nossa fé. Lá entre nossos familiares, entre nossos vizinhos, é ali que se testemunha, que se crê que Cristo é o único que pode dar a água viva. Que é esta água viva que Cristo nos promete? É a vida de Deus vivendo em nós e dando frutos. Por isso o Senhor diz, aquele a quem eu der esta água viva, dele brotarão uma torrente, rios caudalosos para a vida eterna. É isso que faz brotar, já aqui nesta terra, em nossa vida, o nosso caminho mais seguro e mais tranquilo para o céu. Podemos notar pela nossa vida, cada um faça a análise da sua vida. A minha vida tem brotado em frutos? A minha vida tem brotado em testemunho de Cristo? As obras que eu faço são condizentes com as obras que Deus Pai me pede? Eu permito que o Espírito Santo haja em minha vida? Ou sou eu o Senhor da minha vida? Sou eu que decido o que o Senhor pode ou não pode fazer? Toda a água viva que recebemos lá no nosso batismo. E cabe a cada um de nós, movidos pelo Espírito Santo, fazer com que estas águas se tornem fecundas. Todos nós sabemos que a água parada fica estagnada, ou como se diz, estanhada, fica podre. E ali em água podre só dá mosquito e larva. Também na nossa vida de oração. É pela vida de oração, é pelo silêncio, é pelo encontro com o Senhor, na oração e no serviço aos irmãos, que podemos fazer esta água viva brotar.
Quero recordar aqui uma de nossas irmãs, a Santa Madre Teresa de Calcutá, que trabalhava imensa quantidade de horas por dia, lavando, limpando, cuidando dos moribundos, os leprosos, os doentes, os empesteados. E alguém disse para ela, não só uma pessoa, mas várias, alguém disse para ela: onde é que a senhora acha forças para isso, para superar o nojo de estar no meio dessa gente que ninguém quer? Ela diz: se eu não fizer pelo menos 1 hora de adoração ao dia, em silêncio, conversando com o Senhor, me entregando a Ele e pedindo com que Ele faça me tornar fecunda para Ele em obras, eu não tenho coragem de fazer nada. Por que isso é importante lembrar? Porque de uns anos para cá, de umas décadas para cá, entrou mesmo na igreja uma ideia de que as pessoas devem fazer coisas. São reuniões, são encontros, são obras que muitas vezes poderia se dizer de pseudo-caridade, mas não há oração. E entra-se em grupos, entra-se em apostolados, entra-se em diversos movimentos e depois se sai, porque qualquer um que me diga uma coisa me dói, qualquer um que me contraria machuca-me. Falta a oração. Assim também a nós sacerdotes, se nós não temos uma vida de oração em silêncio, uma oração particular, nós não temos coragem de celebrar em público, de celebrar para o povo de Deus, de atender os doentes, de correr por aí atendendo famílias e pessoas em necessidade. É claro que não. Quem de nós gostaria de todos os dias acordar antes da madrugada e trabalhar até a última hora da madrugada? Quem de nós? Quem seria louco para isso? Por isso, a nós sacerdotes é pedido essa dedicação total nas obras, mas também na oração. Podemos ver que todo sacerdote, quando entra em crise, como se diz muitas vezes, é porque não rezava, é porque não adorava. Pode fazer muitas obras e depois acaba indo para aquelas obras as quais fazia, partidos políticos, grupos, ONGs e coisas, e continua fazendo obras, mas a vida de oração que alimenta, que faz brotar esta água viva, este encontro e esse diálogo com Deus, não havia. Também na vossa vida particular, se não tiverdes oração pessoal, não só oração familiar, que é muitíssimo importante, mas se não tiverdes antes da oração familiar, a oração pessoal, tudo pode ficar estéril, tudo pode ficar aquela água parada, choca e mofa. Cuidemos muito, porque vivemos num tempo em que as pessoas fazem uma oração passiva. O que é uma oração passiva? Elas ligam a TV e acham que estão participando da missa. Elas ligam o terço na TV e acham que estão participando do terço. Elas ligam lá na TV, ouvem um pregador e acham que estão participando da pregação. Isso é uma oração passiva, como qualquer outro programa de televisão ou de rádio. É necessário sim que eu e tu, cada um de nós, tenha momentos de oração pessoal, de adoração ao Senhor, de silêncio, para então que o Senhor nos revele o que é que nós precisamos mudar em nossa vida para melhor servi-lo, dar testemunho de seu Filho, deixar que o Espírito Santo haja em nós. Sem isto, meu irmão e minha irmã, nada feito, nada feito. Quem está muito preocupado com coisinhas, como lá no deserto, os hebreus que estavam preocupados apenas em matar a sede do corpo, acaba morrendo pelo caminho. Que o Senhor assim não nos permita morrer pelo caminho, porque o nosso caminho é longo. Esta graça que o Senhor derramou em nossos corações, de São Paulo, é a graça que nos faz clamar, como Jesus, Abá, Pai, chamar Deus verdadeiramente de Pai. Assim como muitos de nós têm aquele amor entranhado a Nossa Senhora e a chama de Mãe, Mãezinha, chamemos também o Pai que está nos céus de Pai, Paizinho, Papai, lá no íntimo do nosso coração, para que tenhamos esta intimidade. Eu me recordo ainda quando criança, não havia nem entrado ainda no seminário,
um dia encontrei um sacerdote, um santo sacerdote, que sempre que ele se dirigia a Deus Pai, ele chamava de Pai, e Nossa Senhora de Mãe, mas não era um pai e mãe assim saídos da boca para fora, aquilo se via que era do profundo do coração. Por quê? Porque tinha intimidade com Deus, tinha intimidade com a Mãe de Deus, e tudo que ele pedia para o bem e a salvação dos outros, ele obtinha. Este santo sacerdote deu-me este exemplo, e um dia perguntei: padre, como é que se faz para ter essa intimidade tão grande, para que Deus não seja uma coisa que está lá nas alturas, assim, ou lá na cabeça da gente, mas que seja presente na nossa vida? Ele dizia: oração, oração e oração, no silêncio, sem o qual não é possível a intimidade com Deus. Peçamos ao Senhor esta graça, neste terceiro domingo da Quaresma, de sermos homens, mulheres orantes, silenciosos, que calemos de todo mal que alguém nos fez, que alguém nos faz, e que saibamos apreciar as maravilhas de Deus. Essa prova que Deus nos ama, Ele já nos deu, Ele não precisa dar outras provas que nos ama, especialmente nesses tempos de pestes e de pseudo-pestes, em que as pessoas dizem: onde é que está Deus? Deus está entre aqueles que o amam. Entre aqueles que não o amam e não se entregam para Ele, Ele não pode estar. Cresçamos nesta comunhão com Deus, para que Ele seja tudo em nós e para que possamos ser movidos pelo Espírito Santo. Pedimos ao Senhor então que nos confirme neste propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.